Olá, bom dia! Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada especial. Especial porque não estamos nos estúdios da Santa Cecília TV, estamos aqui no Shopping Praia Mar. É um programa especial, vamos tratar da retrospectiva de 2016 e para falar sobre esse assunto, os nossos comentaristas que você de casa já conhece bastante, os empresários Maxwell Rodrigues e Rogério Conde. Obrigado por vocês participarem desse programa especial. É um prazer receber você, Rogério. É um prazer, Paula. É um prazer, Maxwell. Estou muito satisfeito e muito contente de estar participando desse programa diferente, Sim. Mas que eu tenho certeza que todos vão aprovar. Max, mais uma vez, você já é de casa também. Obrigado pela presença. Bom dia para você. Eu que agradeço, Paula. É um prazer estar aqui com o Rogério, principalmente nesse dia especial para o programa, fazendo algo diferenciado no maior shopping da região e tendo a oportunidade de demonstrar para todos tudo aquilo que aconteceu ao longo de 2016 e debater sempre com qualidade, que é o programa o que o programa Bom Dia Baixada sempre o fez. E hoje não vamos falar só de Porto, você está acostumado toda sexta-feira a participar de Porto aqui, mas vamos então ao que foi, tudo que foi importante no decorrer de 2016, é uma retrospectiva, estamos num programa de série, onde vamos tratar sobre os principais fatos que aconteceram em 2016. Um dos mais importantes, o ano foi conturbado politicamente no Brasil, a eleita em outubro de 2014, presidente Dilma Rousseff foi destituída do cargo pelo Congresso Nacional no dia 12 de maio desse ano. Então isso foi um dos principais fatos politicamente. Eu queria saber como é que vocês encaram esse fato. Agora que já passou algum tempo, como é que a gente consegue olhar para maio, para 12 de maio, onde a Dilma foi destituída do cargo, Max? Paula, eu acho que esse processo nós temos que olhar ele em 3 etapas. Inicialmente, a partir do momento que o PT, por si só, assumiu o poder, o PT tinha uma condição de comunicação muito boa com a população, fez uma série de articulações a fim de alavancar os investimentos e a economia no país. Essas ações que foram tomadas, nós percebemos hoje que não foram ações acertadas. Fruto disso, a própria ex-presidente Dilma teve uma herança em virtude de todo esse legado do governo do PT e sucessivamente a isso sobrou aí para a nova gestão acertar todos aqueles erros que foram cometidos por este partido no passado. Eu acho que a ação de destituição da ex-presidente foi uma ação acertada, em virtude de tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Nós percebemos que as coisas já começam a andar, talvez não na velocidade que todos nós gostaríamos que fossem tomadas, mas nós percebemos que as coisas para o nosso país vêm melhorando paulatinamente. Rogério, agora a gente consegue olhar até com um pouco mais de tranquilidade, embora o momento político, a crise econômica ainda esteja no meio do furacão, aí, no olho do furacão, mas naquela época era ainda mais preocupante, a situação era muito pior, impeachment novamente no Brasil. Como é que você encara isso agora, depois de um tempo? Tenho certeza. Agora nós sabemos que realmente o que aconteceu precisava mesmo ter acontecido. A presidente Dilma Rousseff foi muito mal. A verdade foi essa. O grupo político que tomou conta do país acabou tomando decisões equivocadas demais. Isso gerou uma crise financeira muito grande. Eu acho que o Maxwell vai concordar comigo. Eu tenho certeza que se a economia do país estivesse caminhando bem, mesmo que ela tivesse tomado algumas decisões equivocadas, se tivesse uma política internacional, por exemplo, muito ruim, de pouca visão como ela teve, o impeachment não teria acontecido. Mas esse grupo político que lá estava foi muito ruim e deixou o país muito mal. Concorda, Max? Rogério, eu acho que se nós fizermos um raio-x de tudo isso, fica muito evidente que o ex-presidente Lula conseguia atender todos os interesses que existia
desse sistema político e de governança que nós tínhamos no nosso país. A ex-presidente Dilma não conseguiu fazer isto com eficiência, o que fez gerar uma exposição de todo esse sistema corrupto que foi construído dentro do nosso país. E ela, por si só, acabou sofrendo todas as consequências dessa falta de articulação como o ex-presidente Lula tinha no passado. E, em virtude disso, ela sofreu todas as penas, o que foi muito bom para o nosso país, porque nós nunca tivemos uma evidência tão clara de um sistema tão corrupto nos últimos anos ou na história do nosso país. Ou tão em cima para solucionar casos como os que estão acontecendo, o que estão vindo à tona através das investigações. Eu tenho uma frase que eu uso muito, né, Paula, que eu aprendi com a minha avó. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Nesse caso, nós estamos aprendendo pela dor. E eu espero que a população tenha o amadurecimento para que nós venhamos a conseguir a reivindicar no futuro tudo aquilo que é necessário para o nosso país. A gente não pode esquecer que realmente o presidente Lula tinha uma sensibilidade com a questão do social. Né, ele tinha algumas ações de assistencialismo, né, de muitos programas foram desenvolvidos para a população, de renda, sim. Coisa que não foi inventado por ele. Ele unificou, isso já vinha desde a época do Plano Real e tudo. O Fernando Henrique Cardoso que começou com isso, e esses programas de transferência de renda, ele teve muito sucesso com isso e acabou tendo esse apelo todo. Mas o que acontece é que para ele conseguir realizar esses planos, ele acabou deixando outras partes do país descobertas e fez umas opções econômicas muito ruins. A questão, por exemplo, de voltar o nosso mercado para países que não acrescentam comercialmente quase nada, Venezuela, Cuba, de vez de focar nos países da Europa, nos Estados Unidos. Então, todos esses erros que foram cometidos é que causaram essa situação no país. E a conquista dessa popularidade, Rogério, ela teve um preço muito alto. O Lula teve que ceder a todo o sistema que existia dentro do Congresso Nacional e dentro do sistema político brasileiro. E o fato dele ceder a fim de ganhar toda esta popularidade evidenciou tudo aquilo que a gente vem tendo nos dias de hoje. Agora, por falar em popularidade, vamos falar um pouquinho de impopularidade. Saiu Dilma, assumiu Temer, ele sempre desde o início impopular, continua com a impopularidade em queda ou aumentando a impopularidade, como queira. Como é que vocês avaliam isso? Será que essa impopularidade, e de acordo com o que as investigações têm trazido, têm apresentado para a população, para o país, será que a gente corre o risco de mais um impeachment? Eu acho que a gente precisa analisar isso, são dois pontos a serem analisados. Primeiro, a questão da impopularidade dele, realmente é um fato que é natural até por ele ter sido vice da presidente Dilma, por ter acompanhado, ele respinga toda essa situação nele. Mas, por outro lado, ele tem uma articulação junto ao Congresso, junto aos outros atores políticos, um diálogo que a presidente Dilma não tinha. Ela jamais dialogava, ela não recebia os líderes. Pelo contrário, Pelo contrário. Então, nesse ponto, esse poder de articulação dele faz com que ele tenha um trânsito melhor nas casas, tanto no Senado como no Congresso. Agora, o impeachment agora, eu acho que não tem clima. Eu acho que ele não vai correr, a não ser... Nenhuma renúncia. A não ser que venha agora com a delação dos ex-diretores da Odebrecht, caso sejam homologadas essas delações, que venham à tona algo que a gente ainda desconheça. Se continuar da forma que está, eu acho que vai acabar havendo até uma certa vista grossa com relação ao presidente Temer. Até para que ele conclua o mandato, concorda, Max? Eu acho que ele vai concluir o mandato, até porque não tem tempo suficiente para que todas as ações sejam tomadas para que ele seja destituído. Mas mais importante do que isso, Paulo, é entender que o governo atual vem dando os remédios adequados para a economia, para as questões de gestão que são necessárias para o nosso país. Mas nós ainda não podemos ser tão imediatistas como fomos no passado. Nós brasileiros, nós somos muito imediatismo.
Nós queremos tudo para ontem, nós Sim. temos esse anseio de fazer tudo para ontem. Muitas vezes nós acabamos nos equivocando em função desse imediatismo. Nós precisamos aprender um pouquinho mais a nos planejarmos, precisamos aprender a ter um pouquinho mais de paciência e ter, sim, mais ações de reivindicação em função do sistema político que nós temos. Não adianta o atual presidente ou qualquer presidente que seja vir a tomar as medidas necessárias, sendo que o Congresso Nacional continue fazendo as articulações com interesses individuais. Nós temos isso ainda como cultura dentro do nosso país. As leis, as normas, elas passam dentro do Congresso Nacional em virtude da articulação política. Eu acho que essas normativas e as legislações que são feitas pelo Congresso Nacional e pelo próprio Senado, elas devem atender os interesses do país e não os interesses dos partidos. Para a gente encerrar rapidamente esse assunto de política nacional, esse assunto da questão da presidência, impeachment e tudo mais, crise econômica principalmente, será que realmente 2017 vai haver uma melhora na opinião de vocês? Alguns analistas dizem que, na verdade, vai até piorar. Algumas pessoas são mais pessimistas, acreditam que a crise ainda vai se prolongar e melhora sensível talvez para 2018. Acredita nisso, Conde? Olha, eu sou um otimista. Acho que o país é muito grande, nós temos 160 milhões de pessoas ávidas por consumo, nós temos um agronegócio muito pujante. Penso que essa equipe do Henrique Meirelles, é uma equipe boa, que as medidas estão sendo tomadas, essa questão da PEC, do gasto, do teto dos gastos públicos, eu acho que foi bem-vinda. Então eu acho que realmente o primeiro semestre vai continuar igual, vai ser muito difícil ter uma melhora. Eu acho que a partir do último trimestre do ano, a gente começa a sentir algo melhor e os empresários confiantes, porque o que nós precisamos ter no país é a segurança jurídica. E para isso, só essas medidas sendo tomadas e entrando efetivamente em vigor, nós vamos conseguir seduzir os grandes investidores, as grandes corporações, para que venham fazer os investimentos que a gente precisa, principalmente na área de infraestrutura. Max, você também é empresário, né? A gente quer acreditar numa melhora, mas você também acredita, é otimista nesse ponto, ou ainda acha que o país ainda vai caminhar bem devagarinho até que realmente venha um suspiro aí? Paula, nós somos um país de trilhão, né? Um país que tem uma economia bastante forte. Nós temos uma área de commodities como poucos países no mundo possuem. E além disso tudo, nós somos muito reféns ainda de um mercado especulativo. O mercado internacional, ele vive em virtude de muita especulação. E isso ocorre no nosso país. Nós sofremos muito em virtude dessa especulação que existe no mercado. Se nós amadurecermos nesse sentido, talvez nós venhamos a conseguir afastar este mercado especulativo que se beneficia de todas essas notícias e ações no mercado financeiro a fim de rentabilizar em cima disso. E se nós pudermos construir uma política sólida com uma estabilidade jurídica, como foi colocada pelo Rogério, e com uma população que seja cada vez mais com a sua consciência política maior, cada vez mais politizada, plena consciência de que nós seremos um país muito melhor do que somos hoje. E agora a gente vai falar de um acidente, e começo até com o Max, um acidente muito importante que aconteceu no Porto de Santos. É importante a gente ressaltar, aconteceu em janeiro de 2016, o incêndio foi ali na Local Frio, no Porto de Santos, atingiu grandes proporções, lançou uma nuvem tóxica sobre os municípios, causou inclusive a morte de uma pessoa. Mostrou o lado bom disso, Max? Porque acho que de tudo a gente pode tirar o lado bom. Mostrou que o Porto de Santos, ainda com o último acidente que teve antes desse, não está totalmente preparado para acidentes como esse. A gente sempre pode melhorar e, inclusive, falamos muito esse ano sobre questão de segurança, sobre questão de tecnologia nos especiais de sexta-feira, sobre o quadro que fala sobre o Porto de Santos. Eu queria que você abrisse esse quadro, esse bloco, falando sobre esse acidente.
Paulo, uma das coisas importantes, e aí o Bom Dia Baixada não é puxando a sardinha, mas vem fazendo isso com bastante eficiência, é trazer a informação e principalmente, Paula, fazer com que nós venhamos a deixar de ser um povo catalogado como um povo com falta de memória, né? Por que eu digo isso? Porque nós precisamos trazer à tona assuntos que nós vivenciamos no passado e fazer com que esses assuntos se tornem um aprendizado para a sociedade e principalmente para a comunidade portuária. Um assunto como esse que você colocou em pauta agora em relação não só ao incêndio da Ultracargo, mas também o acidente que houve na Local Frio, são assuntos de suma importância para o Porto e precisam ser tratados. Nós não presenciamos até o momento nenhuma ação efetiva tomada em relação a este assunto. E nós percebemos mais uma vez que este assunto vem caindo no esquecimento. E nós não podemos fazer com que este fato se torne somente mais um fato lá atrás no passado. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos o Porto como um dos principais atores econômicos da nossa região. E nós precisamos deixar de ser amadores nesse sentido e sermos cada vez mais competitivos. Eu venho dizendo isso muito no quadro Agenda do Porto, em toda sexta-feira, Paula, de que as companhias que estão hoje presentes no Brasil são companhias internacionais. Elas têm o DNA internacional e elas são muito competitivas, o que é saudável para o mercado, mas nós estamos perdendo espaço. Hoje, as empresas nacionais perdem espaço em virtude da falta de eficiência. E esta falta de eficiência, muitas vezes, reflete naturalmente nessas condições de incidentes que nós temos dentro do Porto de Santos. É importante, né, Rogério, a gente discutir esses temas e trazer, porque o Bom Dia Baixada, com toda certeza, pelo menos toda sexta-feira, nós trazemos esse assunto, nós trazemos os nossos convidados, que são especialistas na área portuária, e discutimos, trazemos para a mesa essa questão não só da tecnologia, que o Porto de Santos precisa dessa atualização para se manter ali no ranking entre os principais, não só da América Latina, mas do mundo, né? E principalmente em relação a esses acidentes que aconteceram, que mexeram com toda uma região, não foi só com a cidade de Santos, não foi só com a cidade de Guarujá, foi onde teve a vítima fatal, mas todas as cidades da região que se preocupam com isso. Não, é verdade, e a gente percebe que a sociedade não se apropriou dessa discussão, porque o que aconteceu aqui no Porto foi muito grave, poderia ter sido uma catástrofe muito maior. Em poucos anos, Rogério, desculpa te interromper, foram 3 gravíssimos acidentes. Por isso que eu digo. E as coisas não acontecem como a sociedade gostaria. Mas eu acho que também nós precisamos discutir mais essa relação cidade-porto. Como bem disse o Maxwell, o porto é importantíssimo para a nossa cidade e para a nossa região. Corresponde a 60% da arrecadação. A gente depende do porto, questão de geração de empregos e tudo. Agora, nós não podemos, a cidade também não pode ficar refém do porto. Eu acho que porto e cidade precisam ter uma relação de parceria. E a gente percebe com esses acidentes que ocorreram que essa parceria não está acontecendo. Porque os terminais envolvidos, a Codesp, a autoridade portuária, enfim, todos os atores aí envolvidos precisam se reunir e fazer sair do papel alguns planos de contingência, alguns planos até de evacuação, caso necessário, acabar com aquele gargalo da entrada da cidade. Aquilo foi fundamental, a gente percebeu que o pior que poderia acontecer foi o que aconteceu, ficarmos ilhados por questão daquele incidente. Então essas obras, por isso que eu digo que a gente precisa de uma economia pujante, de uma segurança jurídica, tudo, porque as obras de infraestrutura no país são as mais necessárias. É o que a gente precisa, até para a gente poder potencializar mais o porto e a cidade ganhar com isso. Mas essa relação porto-cidade precisa melhorar. Agora, aproveitando que você já falou dessa relação porto-cidade, uma outra questão também muito importante que tem atrapalhado muito o munícipe que mora aqui em Santos são as ressacas. E eu lembro que você veio várias vezes no programa e nós colocamos muito bem essa questão.
Como é que você avalia isso, uma vez que a gente sabe que essas ressacas elas têm uma tendência a piorar? Não, exatamente, é aquilo que eu comentei e citei anteriormente, a questão de obras de infraestrutura. Santos está no nível do mar, alguns pontos até abaixo. Então, o projeto Santos Novos Tempos era fundamental para a gente poder dar uma melhor qualidade de vida para a população. Nós temos 1/3 da população santista morando na Zona Noroeste. E a gente sabe que a Zona Noroeste alaga e alaga mesmo cada vez, não precisa nem chover, é só a maré aumentar. Então o que aconteceu foi uma pena, eu acho que a gente precisa mais uma vez buscar isso lá atrás, fazer com que a sociedade se mobilize, porque a gente precisa fazer sair do papel a questão dos Santos Novos Tempos. É mais uma, ou talvez a principal obra de infraestrutura para a nossa cidade. Até porque isso é uma questão, é um ciclo. Você precisa ter a Zona Noroeste em condições de receber, por exemplo, projetos, empreendimentos residenciais. Nós temos um déficit habitacional na cidade enorme. E um local que tem um potencial para crescer é a Zona Noroeste. Só que com as inundações, tanto que não existe prédio na Zona Noroeste. Você é da área da construção civil, né? Você está falando isso com bastante propriedade, claro, né, Conde? Porque nós temos um potencial muito grande lá. Só que nenhuma incorporadora quer fazer um empreendimento lá ou vai se aventurar para saber que na primeira chuva ou na primeira mudança de maré, a água vai estar batendo na canela de todo mundo. E é uma boa alternativa, é uma região mais simples, é uma boa alternativa para quem quer sair do centro ali de Santos. Uma questão de saúde pública também, né? Você com tudo alagado, você tem a questão de leptospirose, você tem o lixo espalhado, os bueiros entupidos, é saúde pública também. Então nós precisamos realmente fazer, aí mais uma vez faço o apelo, a sociedade precisa se apropriar dessas discussões. O que nós mais precisamos hoje são de obras de infraestrutura. Max, nós trouxemos recentemente americanos aqui no programa, na Agenda do Porto, e eu queria encerrar esse bloco com você falando dessa visita. Você participou diretamente dessa entrevista e falamos onde falamos de tecnologia, tudo que o Porto de Santos precisa. Eu queria que você relembrasse dentro dessa retrospectiva essa visita dos americanos aqui no nosso programa. Paula, foi muito pontuado, não só nessa visita de profissionais que têm bastante conhecimento no segmento portuário, não só as questões de infraestrutura, mas também as questões relacionadas a investimento. E aí nós temos 2 pontos aí que são importantes. Eu acho que o governo, não só municipal, estadual e federal, precisa potencializar as parcerias públicas privadas para que nós possamos melhorar o acesso ao Porto de Santos. Isso é uma intenção, uma necessidade e algo que nós temos de fazer. O Porto carece desta condição e nós precisamos dar um pouco mais de atenção nesta questão. No tocante à ressaca, isso foi também muito debatido, como foi posicionado pelo Rogério e até em visita pelos norte-americanos e europeus que nós tivemos aqui no programa, nós temos que mudar um pouco o foco, né? Estão associando a questão da dragagem em relação à ressaca. Pode-se ter o entendimento que haja alguma relação, mas independente desta situação, o Porto continua e precisa continuar operando. Isto é importante para a nossa região. Então o foco não é se nós temos de continuar a dragagem em virtude da ressaca. Não, nós temos que continuar a dragagem porque o Porto precisa receber navios cada vez maiores e também temos de dar a devida atenção para a ressaca, fazendo os investimentos necessários a isso. Nós temos aí empresas extremamente capacitadas e são empresas internacionais habilitadas para fazer isso, e nós debatemos isso aqui no programa, como a gente pode mencionar aí o caso de Rotterdam e propriamente Amsterdã. Maxwell, já existem exemplos, né, em outras cidades. Já existem exemplos que deram certo. Mas o nosso problema aqui no Brasil é que a gente quer inventar a roda.
né? Eu já disse isso em Você outras fala vezes. isso bastante no programa. Quando a gente quer comprar um carro, nós não vamos numa concessionária, nós vamos numa universidade federal para que ela faça um estudo para desenvolver esse carro. E a gente gasta muito tempo com isso. Talvez seria melhor para que nós pudéssemos fazer um acordo entre países, para que nós pudéssemos ter a transferência dessa tecnologia e desse conhecimento, e aí sim nós tenhamos a possibilidade de ser muito mais ágeis. Nós fazemos hoje estudos que já existem em inúmeros países e nós gastamos muito tempo com isso. Tempo para que nós possamos adquirir o conhecimento necessário. Vamos trocar, vamos fazer um benchmarking entre os países para que a gente possa ter transferência de conhecimento e a agilidade necessária para essas situações. Para vocês verem como a questão do mar e da água influenciam na nossa cidade, né? E muito. As enchentes, a cidade perde muito, a gente não consegue desenvolver, o porto com problema sério, agora a questão da ponta da praia, e tudo isso tudo voltado à água, e mesmo assim a cidade não mantém uma relação estreita com o porto e com todos os atores que estão envolvidos nessa cadeia toda. Agora vamos falar da Lava Jato. A Lava Jato foi notícia diária ao longo de todo o ano de 2016, falamos diariamente aqui no Bom Dia Baixada. O empresário Marcelo Odebrecht, presidente da empresa, ex-diretor da empresa Odebrecht, ícone da Lava Jato, continua preso. Ele assinou, inclusive, um acordo de delação premiada, começou a falar e começou a assustar muita gente. Rogério, você sabe que são inúmeros. Você veio no programa frequentemente, sabe que a gente discutiu e muito isso. A gente não consegue nem mensurar quantos políticos realmente vão ser citados nessas delações da Odebrecht. E isso que a gente leva em consideração, que só foi, pelo menos é a primeira empresa que está sendo aí participando da delação premiada. Imagina quando outras empresas também participarem, quem sobra? Eu acho que não sobra ninguém. Não, realmente, a Lava Jato, eu acho que é significante, né? Eu acho que está mudando o cenário nacional, eu acho que está mudando a forma como as pessoas... eu acho que a Lava Jato vai ser realmente um ícone quando for ser ensinado história nas próximas décadas. Eu acho que a Lava Jato vai ser... o diferencial a ser estudado, porque a própria população, acho que vai mudar alguns costumes, a prática empresarial está mudando por força de tudo que está acontecendo na Lava Jato. O Brasil tinha na sua cultura, infelizmente, impregnada essa questão da corrupção, do jeitinho brasileiro, aquela história... E ainda continua, mesmo com todas essas delações. Do Gerson, de levar vantagem em tudo. Então isso no meio empresarial é muito ruim. Sim. Porque inclusive até assusta as empresas sérias, as empresas internacionais, ficavam até assustadas ao virem para o Brasil. Isso é muito ruim. E agora nós temos um grupo, né, do Ministério Público que está trabalhando de forma muito precisa, de forma cirúrgica mesmo, e está mudando esse cenário. Eu acho que o país vai sair melhor depois disso. Agora, realmente, a partir do momento em que as delações, né, que foram homologado o depoimento do Marcelo Odebrecht e dos outros diretores, eu acho que mais políticos ainda vão aparecer nessa lista e nós vamos precisar logo, logo de novas eleições, que não vai ficar ninguém no Congresso Nacional. Eu não sei se a população brasileira, Max, ela está otimista em relação à crise, uma melhora. Ela precisa acreditar. Agora, o que eu vejo, que aí sim a população está bem otimista, porque nós vimos, através da Lava Jato, grandes políticos, grandes nomes da política serem presos, grandes empresários que movimentavam muito dinheiro no país também serem presos. Então, eu acredito que a questão da justiça, e isso para a população é muito importante para a gente continuar, a gente sente que a justiça começa, isso está só no começo, a gente sabe disso, começa a ser feita. Paulo, eu acho que tem alguns fatores que foram muito importantes nessa questão da Lava Jato. Eu sempre falei isso aqui no programa e a população, quando a gente reivindica a educação, é porque a gente dá a possibilidade de comparação. Quando você tem educação,
de um modo geral, você adquire conhecimento para que você possa comparar. E toda vez que você compara com conhecimento, você pode fazer opção por aquilo que é melhor ou pior para você. Uma das coisas que o sistema político também não contava era com a utilização da mídia social, que foi um advento que ocorreu nesses últimos anos. O sistema político sempre foi o que foi, porque Brasília era muito distante, é muito complicado chegar a Brasília, e aquilo era um grande feudo, onde se faziam todas as legislações, as normas relacionadas ao país, e em virtude disso era muito complicado o acesso àquela localidade. A partir do momento que nós tivemos aí um juiz que começou a se utilizar da mídia em geral e também da mídia social para combater toda esta corrupção no país, nós tivemos um ganho substancial. E isso foi o grande resultado da Lava Jato. Hoje a gente percebe que o judiciário ele se utiliza não só da mídia convencional, mas da mídia social também para poder comunicar com a população. A população mais esclarecida tem o poder de comparação e, fruto disso, reivindica aquilo que é em prol dos seus interesses, Paula. O que eu acho interessante a gente colocar, que dá até para a gente rir um pouco dessa situação toda, que é horrível, mas acho que no caso do Gedel, por exemplo, é isso que os políticos estavam acostumados, né, Rogério? A pedirem coisas em causa própria. No caso do Gedel, pedindo a favor do apartamento dele lá no Nordeste. Então, assim, chegou num ponto que as redes sociais, a população, através das redes sociais, não deixa passar mais nada. Então, assim, imediatamente que aconteceu isso já foi divulgado pela imprensa, já foi divulgado na mídia, já foi divulgado nas redes sociais, e algo já aconteceu de imediato. Esse fato pontual ocorrido em Salvador, questão Sim. do apartamento e tudo, jamais, Seria algum tempo divulgado. atrás, isso jamais apareceria. Isso é fato corriqueiro entre eles. Você imagina que outros Sim. favores não Quer são um exemplo, pedidos. Rogério? Aprovaram agora na Câmara de São Paulo o aumento dos salários dos políticos, né? Entre aspas, novamente na calada da noite, final de ano, né? Como era aquele modelão e o jeitão político E de se todo mundo fazer estava as muito bem coisas, acostumado a no isso. país. Em virtude da mídia social, isso tomou uma proporção monstruosa e vem fazendo com que esses políticos retornem atrás. Uma das coisas importantes que a gente precisa pontuar também, Paula, é a questão de que a Lava Jato chegou numa esfera tão grande que a Odebrecht vem se comprometendo a fazer as devoluções não só para o Brasil, mas também para outros países. Ela acabou de se comprometer com os Estados Unidos, reconheceu que infringiu as leis norte-americanas e está disposta a devolver algo em torno de 3 bilhões. Só para que a gente entenda também, o governo federal vem dizendo hoje que nós temos um rombo orçamentário em algo em torno de 70 bilhões, é o que vem sendo debatido no orçamento. Eu tive a preocupação de fazer uma pesquisa utilizando da ferramenta Google, né, em virtude de todos os escândalos que nós tivemos desde que essa operação Lava Jato foi deflagrada. E nós já chegamos a mais de 300 bilhões de reais, Rogério, em relação a todas as devoluções, todos os escândalos que foram Isso que mencionados. veio à tona, né? Fora Então, outras assim, coisas que a gente é nem evidente, imagina. se nós conseguirmos estancar essa corrupção desenfreada que existe no nosso país, o nosso país ele consegue atender todas as questões socialistas que nós precisamos, consegue atender toda a relação capital-trabalho que nós necessitamos e também fazer todas as reformas para que nós possamos oferecer para a nossa população, para o povo do nosso país, condições melhores de existência, não de subsistência. Não, e a gente vê a situação dos estados numa crise, estados quebrados. O país, ele evidentemente está praticamente quebrado. Aí você vê a questão dos estados já começando o ano, sabendo que vai fechar no vermelho também para 2017, e aí você vê um valor desse. Um valor, Olha, Paula, um valor desculpa. desse, Rogério. Então, eu vou te interromper, Sim. porque pegar o gancho no que o Maxwell falou, mas para você ver a necessidade, para vocês verem a necessidade do que eu sempre bato na tecla, da questão de investir em educação. Por quê? Para que a nossa população, com o passar dos anos, consiga adquirir essa consciência cívica, né? De saber dos seus direitos e dos seus deveres. Por quê? Porque mais uma vez saiu essa semana agora uma pesquisa de opinião colocando o ex-presidente Lula ainda como
um favorito numa eventual eleição para presidente. Quer dizer, para vocês verem a necessidade, que o Brasil não se limita a São Paulo, Rio, Minas, né? E tem os rincões todos do Nordeste, do Centro-Oeste, que a lei precisa alcançar, que a sociedade precisa alcançar, que o governo precisa ter os olhos voltados. E só com educação a gente vai conseguir fazer com que todo esse país gigantesco consiga ter uma noção melhor do que acontece. Porque nós acompanhamos a Lava Jato e o que acontece nela praticamente diariamente. Mas uma parcela significativa da sociedade nem sabe o que está acontecendo. Mas a gente, aproveitando esse gancho que o Max trouxe das informações de mais de 300 bilhões, isso aí é muito mais. Isso que eles conseguiram seguir, rastrear, valores rastreados. Fora os que a gente não consegue nem imaginar. Fora as concessões. Desde um apartamento, muito dinheiro. São muitos zeros. Proibido. Muitos zeros seguidos ali. Agora eu quero aproveitar também a oportunidade para a gente falar sobre a questão dos investidores internacionais. Você está muito bem habituado a ter esse contato com investidores, Max. Como é que eles veem toda essa situação? Pelo menos com bons olhos de que algo está sendo feito, justiça está sendo feita no Brasil e existe futuramente uma solução rápida para isso. Agora, a questão de perder dinheiro, a questão da corrupção, preocupa investidores? Como é que eles veem essa situação, esse cenário político do Brasil? Não tenha dúvida, porque inicialmente nós não conseguimos passar uma imagem de estabilidade jurídica dentro do nosso país. E não só isso, Paula. Em certa oportunidade, eu conversando com empresas internacionais, eu fiquei um pouco assustado com a imagem que o país tinha no exterior. Isso ocorreu na época da ex-presidente Dilma. Não só o mercado americano, mas o mercado europeu enxergava o Brasil como uma nova Venezuela, como um processo totalmente ditatorial. E nós, por vivermos aqui, muitas vezes não temos essa noção e essa percepção do que está sendo exportado lá para fora e para esses países. Mas nós precisamos corrigir essa rota e eu acho que nós estamos no caminho. A gente percebe que existe uma intenção dos investidores internacionais para virem ao país, para fazerem os investimentos que são necessários. Um dos investimentos mais latentes que nós temos, e a própria China já demonstrou total interesse nesse sentido, é fazer investimentos em infraestrutura e concessões nesse sentido. Eu acho que nós podemos nos utilizar desta possibilidade para fortalecer toda esse gap que nós temos dentro da infraestrutura no país e, fruto disso tudo, fazermos com que venhamos a ter maiores conhecimentos, como nós pontuamos no primeiro bloco, com a transferência de tecnologia e conhecimento associado a isso. Eu acho que nós estamos corrigindo a rota, precisamos voltar a navegar, é o que está faltando para o nosso país. Já que tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, dizer também que eu acho que é importante, e eu acho que o caminho é esse, potencializarmos o agronegócio. Que o Brasil é muito forte no agronegócio. Eu acho que é um dos pontos positivos que, diante dessa crise, exatamente, é o que segurou a economia do país até agora. Exatamente, bem lembrado. Falamos isso rapidamente no primeiro bloco. Se a Paula me permitir, no que o Rogério mencionou do agronegócio, nós debatemos isso na agenda do Porto, onde foi anunciado que o Porto de Santos batia recordes e recordes. E esses recordes estavam vinculados exclusivamente à questão de commodities. Não eram recordes reais, porque o volume de importação havia caído vertiginosamente. Essa semana nós percebemos uma notícia de que a movimentação no Porto de Santos caiu algo em torno aí de 4% em relação aos últimos períodos dos anos anteriores. Isso demonstra que o commodity veio diminuindo a velocidade e, fruto disso, o Porto não conseguiu responder à altura. Fruto disso, temos que fazer esse equilíbrio e transformar a área de commodities no país uma área extremamente pujante e capaz de contribuir com a economia não só da nossa região, mas também do país. Agora, como estávamos falando de política internacional, não tem como eu não quero encerrar o programa, a gente está chegando pertinho do fim, sem falar das eleições
norte-americanas. Isso repercutiu e muito, e repercute quase que diariamente, porque Donald Trump ele adora trazer sempre algo para se especular, e a mídia adora também ficar em cima disso. O republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos no início de dezembro. Ele é sempre polêmico, adora fazer promessas de campanha que movimentam a opinião pública não só americana, mas mundial. Isso repercute aqui no Brasil também. Você que está sempre nessa ponte aérea com vários países, Max, como é que você vê? Quero saber a sua opinião do Rogério, também empresário brasileiro aqui. Como é que vocês veem essa questão dessa vitória do polêmico Donald Trump? Não é só a minha opinião. O Maxwell é amigo do Donald Trump. Eu acho, porque ele é um dos poucos entrevistados que adoram falar bem do Trump. Ainda não. Polêmico Trump. Mas ele vive numa cidade que eu acho que todos deveriam um dia conhecer, que é Nova York. Sim. Já fica a dica aí para todos os telespectadores. Nessa relação do Trump, Paula, nós tivemos aqui, isso não é só a minha opinião, né? A opinião de americanos também, que o Bom Dia Baixada também teve a oportunidade de entrevistar, e mencionaram de que a eleição do Trump foi uma eleição acertada. É evidente que ele tem uma forma diferente de se comunicar com a população. Ele vem se utilizando também da mídia social, ele não tem filtro, é algo totalmente novo, principalmente por um presidente dos Estados Unidos, onde ele se utiliza da ferramenta Twitter a todo momento quando ele quer e quando ele acha que deve, e se comunica diretamente, algo isso que nunca ocorreu anteriormente. Por isso que ele ganhou também, né? Também ele se prevaleceu dessa inovação. Eu acho que isso aconteceu dentro da campanha do Trump. E ele vem se demonstrando um homem de negócio. Ele vem abrindo os negócios com a Rússia, algo que todo mundo vem se preocupando, mas eu acho que ele tem um viés bastante comercial nesse sentido, para que não se crie uma dependência na área de óleo e gás em relação aos países ali do Emirados Árabes, e também não vem criando uma dependência com a China. Isso mostra que ele é realmente um homem de negócios, e ele vem tentando fortalecer e contribuir com a concorrência neste mercado internacional. Eu não sei se ele vai ter sucesso ou se ele não terá sucesso nesse sentido, mas é um modelo diferente de fazer algum tipo de transformação. Já mencionei isso em outros programas, e os americanos que aqui tiveram também mencionaram isso. Todas as grandes transformações mundiais ocorreram quando o Partido Republicano esteve no poder nos Estados Unidos. E essa é mais uma oportunidade. O Obama fez um bom governo, eu acho que não foi um governo completamente ruim, foi um governo bom, ele foi estável, mas as grandes transformações sempre partiram dos republicanos. E eu acho, e tenho essa consciência de que o Trump vai fazer alguma grande mudança mundial. Rogério, estamos chegando ao fim do programa, faltam apenas 3 minutos. Eu queria saber o que você acha. Trump ele foi eleito no momento em que a população norte-americana queria uma mudança. O Brasil passa por algo muito parecido. Pede mudança, quer justiça. Você acha que você consegue fazer uma relação aí, momentos parecidos? Pouco. É uma situação de mudança, sim. A opção pela mudança, sim. Mas eu acho que o Trump também é um político muito inteligente. Aliás, ele é um homem muito inteligente. É um homem de negócios, né? Foi populista, tomou algumas decisões e falou muita coisa na campanha que a gente sabe que ele não vai fazer, mas porque ele sabe que economicamente não é interessante para o país. Então ele soube muito bem usar a questão dos imigrantes, a questão de recessão, falta de trabalho. Então eu acho que ele teve essa sensibilidade. Mas agora é aguardar. Eu acho também que ele acenando e movimentando o país para o lado da Rússia, isso vai ser fundamental para ele, porque ele vai realmente não se tornar um refém como foi o Obama. E a economia americana é muito grande. Então, se ele tiver uma visão diferenciada, eu acho que ele consegue, de alguma forma, acabar surpreendendo. Bom, estamos encerrando aqui o programa especial, Retrospectiva 2016, num local totalmente diferente. Saímos dos estúdios da Santa Cecília TV, estamos aqui no lounge do Shopping Praia Mar, aqui em Santos.
E vamos encerrar o programa desejando sempre um feliz ano novo e que venham novas... A gente precisa ter expectativa e esperança, né? Não, e aproveitar que nós estamos aqui, eu acho que é tão diferente, está sendo tão prazeroso fazer, convidar as crianças que estão aqui vendo. Os filhos do Rogério, os filhos do Max, que acompanham aqui, sempre o programa de casa, vieram aqui a família, as esposas estão aqui também nos bastidores. Para dar tchau e podem desejar Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Tá certo, Max. Obrigado pela sua participação aqui. Que 2017 tá certo. Que 2017 a gente fale muito mais sobre o Porto, muito mais sobre economia, que a gente traga boas notícias para o nosso telespectador, como sempre. Queria aproveitar para parabenizar a TV Santa Cecília, que abriu espaços importantes para a nossa região, contribuiu vertiginosamente para debater muitos pontos que são de suma importância para a área portuária e, fruto disso, fazer com que 2017 seja um ano cada vez melhor para a sociedade, para a nossa comunidade e que a gente possa cada vez mais debater esses assuntos que são importantes para nós, Paulo. Bom, vocês já têm a chave de casa, já são de casa, então vocês podem entrar e vir ao programa a hora que quiser. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço, agradecer também ao shopping, a direção do shopping, o Praia Mar ter nos prestigiado essa oportunidade para a gente. Oportunidade, ao Sistema Santa Cecília, que tem ficado Parceiraço com a gente nosso esse tempo todo, e ao meu amigo Maxwell, que tem sido um grande parceiro no Bom Dia Baixada. Bom, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde, te espero amanhã às 8 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.